Hoje é o Dia Mundial do Braille. A data busca conscientizar sobre a importância desta linguagem, que é uma ferramenta fundamental para a alfabetização e também independência de cegos e pessoas com baixa visão. Confira na reportagem de Júnior Medeiros. As formas de comunicação através da linguagem escrita ou expressiva existem há séculos. Através dos nossos antepassados, por exemplo, a comunicação era feita por meio de pinturas rupestres nas rochas, há pelo menos 6.000 anos. Uma forma de comunicação da época. Dentre as diversas formas e maneiras de linguagem que existem nos dias de hoje, a mais comum é a escrita, aquela em que aprendemos desde a nossa infância na escola. Mas também existe a forma de comunicação para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, como, por exemplo, os deficientes visuais. Braille é um sistema de escrita e leitura tátil usado por pessoas com deficiência visual. Ele é formado pela combinação de 6 pontos, divididos em 2 colunas. Essa combinação dos 6 pontos, eles podem formar 64 combinações, onde nós podemos escrever todos os caracteres em tinta, passados para o Braille, quer sejam letras, algarismos, sinais de pontuação. Segundo os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo a cegueira afeta 39 milhões de pessoas. Entre elas, o Herbert, que é deficiente visual desde quando nasceu. Hoje, ele é formado em pedagogia, mestrando em educação pela Universidade Federal do Piauí e professor. O Braille é importante na vida do Herbert, mas para chegar até aqui foram muitos desafios. Minha formação, na minha trajetória escolar, eu sempre estudei na sala de aula regular. Mas foi na 7ª série que eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida, porque eu já tinha perdido uma porcentagem considerável da visão. E aí foi um momento que eu tive que parar os estudos para poder aprender, ser alfabetizado em Braille. Essa decisão ela foi determinante porque aprender o Braille me ajudou a dar continuidade nos meus estudos, tanto na educação básica até ingressar no ensino superior. E o Braille ele tem essa importância na minha vida porque ele me ajuda até nos dias de hoje. Ele me ajuda a fazer meu checklist, como professor, meus planejamentos, minhas anotações. Esta advogada fala sobre a importância do Braille na vida das pessoas com deficiência visual ou com baixa visão e explica o que diz a Constituição e as leis para essas pessoas. As leis hoje, de modo geral, garantem que o Braille seja utilizado nas escolas e também nos meios, de modo geral, para garantir a acessibilidade. Ou seja, hoje você encontra o Braille em placas de identificação de lugares, elevadores, em caixas de alguns alimentos e remédios. Então, a gente percebe que ele saiu da sala de aula e está incorporando cada vez mais, na medida que as leis estão evoluindo, ele está ganhando espaço na vida das pessoas. Segundo os dados do último censo divulgados pelo IBGE, existe mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual somente aqui no Brasil. Pessoas que lutam diariamente por direitos, entre eles o da acessibilidade e o da educação inclusiva. O que cabe é fazer com que as crianças sejam alfabetizadas em Braille desde no período correto, porque muitas vezes só é percebido que aquela criança tem uma deficiência já muito tarde. E isso dificulta, porque a criança é colocada para aprender o Braille numa data que, num período da sua trajetória escolar, que já está bem avançado, E aí ela tem que parar os estudos para poder aprender o Braille e dar continuidade. E aí, nesse período, nesse atraso, traz muitos déficits, principalmente na língua portuguesa. O que precisa melhorar são os incentivos, as políticas tributárias para que sejam incentivadas as produções de materiais em Braille e o acesso das pessoas com deficiência visual a materiais que produzem o Braille, tá? Materiais de leitura e escrita em Braille, que a gente tem uma dificuldade nisso.